Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso aqui. Estamos iniciando o Raízes Católicas, conhecendo mais da nossa igreja. Eu sou o professor Anderson Guimarães Oliveira e venho trazer para vocês algumas das novidades que eu tenho para trazer resultado das minhas descobertas de leitura da nossa literatura católica. Pois bem, esse programa acontece com o apoio do Sou Católico Podcast, do nosso amigo Nicolas. Então eu peço a você que, se não é inscrito, já se inscreve no canal, no Sou Católico, e já dá o like e compartilha esse vídeo para todas as pessoas que trarão coisas bem interessantes. Bem, o que eu venho trazer para vocês hoje é um livrinho pequenininho aqui, muito bom, conhecido como O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, que está projetado aí na tela, o Nicolas colocou. Esse livro ele foi escrito por um santo, São Luís Maria Grignion de Montfort. É um livro que eu classifico como bastante útil, antes de mais nada. Nós vivemos um contexto hoje, eu posso falar pelo Brasil, que é a realidade que nós estamos observando mais de perto, e na diocese da qual eu faço parte, eu sou catequista de adultos, nós estamos recebendo muitas pessoas que eram ou católicos de IBGE, estão se reaproximando da Santa Igreja, ou vinham de outras denominações, sobretudo denominações protestantes, das mais diversas nuances. E essas pessoas que vêm de denominações protestantes, eles relatam que já é uma dificuldade grande nesse processo de conversão, em crer em algumas realidades católicas, porque na formação que eles recebem originalmente, muitas das realidades da revelação divina são ocultas a eles, né? Ou seja, chega com uma série de limitações. Por exemplo, crer na transubstanciação, entender a estrutura da Santa Missa, entender o Santo Terço, e uma coisa que sempre pega, que é sempre dificuldade, quando você for olhar todo o podcast que fala dos testemunhos de conversões, é a devoção à Nossa Senhora. Como eu crer em Nossa Senhora, como eu ser devoto de Nossa Senhora, como eu acreditar nas aparições marianas, sem ser idólatra, que é o grande medo, né, de idolatria. Primeiro porque se confunde veneração com idolatria. Recentemente um podcast do padre José Eduardo, ele explica, né, que pela falta de uma mariologia desenvolvida, muitas pessoas confundem veneração com adoração, e ele fez um exemplo muito interessante, né? O fato de um filho fazer uma homenagem ao seu irmão não o faz deixar de amar o seu pai, ou deixar de render honras ao seu pai. É o amor de um irmão a outro irmão. O irmão mais novo, o amor ao irmão mais velho. É uma comparação que eu achei fantástica. No caso da devoção à Nossa Senhora, na falta de um material, de uma literatura que possa lhe orientar, esse livro eu recomendo. Como é que esse livro chegou às minhas mãos? Esse livro tem uma historinha por trás. Eu era professor numa universidade federal em Maceió, na UFAL, e eu já morava em Campina Grande e costumava ir e voltar, e às vezes eu oferecia algumas caronas no BlaBlaCar para conseguir diminuir os custos de combustível na viagem. Numa dessas caronas eu marquei com uma pessoa, e o campus do qual eu saía, da UFAL, era um campus que ficava a cerca de 40 minutos distante do outro campus. E quando eu marquei com essa pessoa o local de saída, de partida, eu disse a ele: olha, o local é o campus tal. O cidadão se confundiu, e quando ele me liga, diz: estou aqui aonde? Ele estava no outro campus. E eu tinha horário para chegar em Campina Grande. A viagem é cansativa, Campina Grande-Maceió, é uma viagem de 330 quilômetros. E eu disse: amigo, eu não vou poder te esperar não, porque do local que ele estava para onde eu ia sair, levava em torno de 40 minutos sem trânsito. E aí eu disse: rapaz, eu vou ter que ir embora, porque o erro foi dele, eu havia sido claro. E aí ele falou a seguinte palavra: não me deixe, pelo amor de Deus, eu preciso chegar no meu destino. Quando ele falou pelo amor de Deus, aí se ele tivesse dito qualquer outra coisa, talvez eu não tivesse levado. Ele disse: e ele falou tão bonito assim: pelo amor de Deus, eu não posso, eu preciso chegar no meu destino. Eu disse: rapaz, eu vou ter que levar esse cidadão. Aguardei ele chegar lá, deve ter durado mais de 40 minutos, ele chegou, e ele vinha trazendo umas sacolas, umas coisas. Na caminhada, durante a carona, né? No carro, ele me conta a história de vida dele. Ele era um ex-dependente químico, ele se recuperou da dependência química e, como uma forma de agradecer a Deus ter livrado disso, ele se tornou um missionário e anda pelo Brasil fazendo pregações. Detalhe, eu não lembro mais do nome desse homem.
E na conversa ele conta do seu trabalho de recuperação, como é que foi sofrido, tal, e fala da participação que Nossa Senhora teve nesse processo de conversão. Chegando ao destino, que era um pouco mais da metade do caminho, em Pernambuco, eu paro lá para ele descer, e ele diz, eu posso lhe dar um presente? Eu disse, pode. E aí ele me deu o livrinho do Tratado da Verdadeira Devoção e me deu um terço gótico bem bonito. Esse texto eu acabei dando ao meu filho gostou do texto, está com ele até hoje, e eu fiquei com esse livro. Esse livro ficou no plástico, guardado. Cheguei em casa, olhei, li assim, diga, depois eu vou ver isso aqui, deve ser um devocional. Guardei lá no cantinho. E esse livro ficou guardado na minha estante por aproximadamente 2 a 3 anos. Quando eu passei por algumas tribulações e procurando em que me apegar, eu encontrei esse livro e comecei a lê-lo. Engraçado que é a história do livro, né? Ele ficou guardado na minha estante por um bom tempo e só depois eu fui ler esse livro. Parece muito com a história inicial desse livro. Esse livro foi escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort, livro no qual ele deixa claro que é um tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, que não é só de autoria dele. Ele reuniu a partir de uma série de observações da devoção popular à Nossa Senhora. A devoção essa que é muito antiga, não é uma invenção contemporânea. Se você for a Roma, tem um lugar chamado Catacumbas de Priscila. Eu não conheço, mas tem lá imagens de Nossa Senhora que foram pintadas pelos cristãos no tempo das perseguições, os cristãos primitivos dos 3 primeiros séculos. E aí ele mostra que essa devoção à Nossa Senhora de fato é legítima e é algo que a tradição católica já traz de muito tempo. São Luís viveu no contexto francês, viveu no contexto da França, já dentro da Revolução Francesa, onde havia perseguição à fé católica, porque havia uma inter-relação entre a fé católica e a monarquia, e a revolta política resvalou também na igreja, onde ocorreram trágicos episódios de massacres aos padres e às freiras. Tem um caso acho que foram 15 freiras que foram decapitadas porque elas se recusaram a viver como leigas, porque os revolucionários franceses, tão bonzinhos, eles lutavam por liberdade, fraternidade e igualdade, inclusive massacrando a igreja, né? E esse livro, a história dele parece com a história do livro comigo. São Luís escreve esse livro, ele morreu, peguei aqui a ajuda do meu auxiliar, que ele viveu de 1700 a 1700, ele escreveu o livro, né, de 1700 a 1716, ele morreu em 1716, aos 42 anos, sem ver a sua obra publicada. Após a sua morte, o manuscrito ficou guardado e esquecido no Colégio dos Missionários Monfortinos, e ele só é redescoberto, encontrado em 1842, e só foi publicado, portanto, 127 anos após a morte de São Luís, em 1843. Esse livro ele é importante, e eu comecei falando dos recém-convertidos, porque ele traz exatamente o que é a verdadeira devoção à Nossa Senhora e o que não é a verdadeira devoção à Nossa Senhora. No sumário do livro aqui, por exemplo, ele nos traz algumas coisas como a necessidade da devoção à Virgem Santíssima, as verdades fundamentais da devoção à Virgem Santíssima, a escolha da verdadeira devoção à Nossa Senhora, e ele fala dos falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem. E ele também fala dos sinais da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, principais práticas de devoção a Maria, a perfeita prática da devoção a Maria. Então, por exemplo, vamos começar aqui pelos falsos devotos. Deixa eu ver aqui, eu nem havia separado, vamos de surpresa aqui. Página 56. Página 56. Os falsos devotos. Ele fala dos devotos críticos, que, se eu não me engano, são aqueles devotos da Nossa Senhora que ficam apontando o erro dos outros. Ele acha assim, eu sou devoto da Nossa Senhora, eu sou santo, já estou salvo, e os outros que não prestam. Os devotos escrupulosos. Aí ele tem os devotos exteriores, que é aquele para aparecer, né? Os devotos presunçosos e assim por diante. E os devotos hipócritas, os devotos inconstantes, que é aquele que é devoto quando está precisando, depois não quer saber mais de Nossa Senhora. Os devotos interesseiros que tentam fazer barganha com Nossa Senhora, me dê isso que eu lhe dou aquilo, né? E assim por diante. A leitura desse livro me ordenou em mim a devoção à Nossa Senhora, que antes da leitura do livro era solta. Eu tenho experiências com Nossa Senhora desde criança, experiências místicas bastante profundas,
mas isso estava meio solto, não estava doutrinado, ordenado, organizado. Às vezes você fica pensando que é coisa da sua cabeça, que você é esquizofrênico, porque você começa a pensar logo na patologia, né? E após a leitura do livro, eu de fato entendi o que é a verdadeira devoção à Nossa Senhora. Deixei de me escandalizar com o termo escravo. Na música, na oração da devoção, que se tornou música, a gente reza como coisa e propriedade vossa. E as pessoas querendo ser mais fofinhas, mais assim, chocadas com o termo escravo, porque a gente está falando aqui século XXI, né? Então escravidão é um crime, é uma coisa feia. E aí eu não quero dizer como coisa, aí fala como filho. Não, não é como filho. O tratado explica que de fato nós somos coisa. O devoto, o consagrado a Nossa Senhora, ele é objeto, ele é coisa. Só que ele é objeto de quem? De Nossa Senhora, que é a mãe de Deus. Então ela está unida ao seu filho de tal forma que nada que ela peça ao seu filho ele não daria, porque são pedidos divinos. Então você já perde o medo de ser consagrado a Nossa Senhora. O resultado da leitura desse livro foi o desejo de me consagrar a Nossa Senhora. E aí depois que eu fui procurar sobre a consagração, eu fiz na minha paróquia o curso de consagração a Nossa Senhora, curso esse no qual se recomenda a leitura do tratado. É um livro muito denso, embora pequeno, mas é recomendável que nós possamos lê-lo mais vezes. Tem o Papa João Paulo II utilizou a frase totus tu Maria, é uma fórmula de caráter de piedade. E aqui eu tenho até dentro do livro o textinho da minha consagração, né? O texto a declaração da consagração da Nossa Senhora eu guardo até hoje aqui nesse livro. Então assim, é um livro que eu recomendo bastante. São Luís Grignon de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Essa aqui é uma edição da editora Paulus. É um livro que você vai encontrar em várias, escrito, né, publicado por várias editoras. Ele traz todas as formas da consagração, traz as orientações para essa verdadeira devoção, a explicação de se utilizar os sinais visíveis de consagração, que não é obrigatório, mas ele recomenda que nós utilizemos. Então, o senhor catequista que recebe em sua paróquia, por exemplo, novos convertidos que têm essa dificuldade nesse relacionamento com Nossa Senhora, talvez esse livro seja uma boa indicação para ele, para que possa ordenar essa devoção, para que ele perca o medo de ser acusado de idolatria, né? E ele coloque Nossa Senhora de fato no lugar correto no seu coração. São Luís Grignon Maria de Montfort, rogai por nós, e fica a recomendação. Não se esqueça de dar o like, de passar esse vídeo adiante, de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal, porque só assim o algoritmo do YouTube fará essa divulgação e indicação para tantas outras almas que precisam conhecer a literatura católica. Abraço a todos.